Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto, né, na carta de Paulo aos Gálatas, revela algo que a impressão que nós temos é que não está muito compreendido dentro da visão de quem realmente Cristo é e qual a nossa relação com Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que Paulo está dizendo aqui é que a identidade dele, Paulo, é Cristo. Eu já não vivo mais. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não só entendia o sacrifício de Cristo em substituição pelos nossos pecados. Cristo assumiu o nosso lugar, a morte que era nossa, ele assumiu. A culpa que era nossa, ele assumiu, para que a gente pudesse ter vida. Para que a gente pudesse ter justificação e liberdade. Para que a gente não vivesse em condenação. Paulo não entendeu apenas isso. Paulo entendeu também que em Cristo nós somos nova criatura, como ele colocou diversas vezes em outras cartas. Mas você observa nesse texto que ele atrela a identidade dele a Cristo. A identidade dele está atrelada a Cristo. Ele não vive mais, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E é esse o ponto que eu coloco em relação à não compreensão do que isso realmente significa. Porque quando se fala em Cristo, em ser de Cristo, Cristo vive em mim, nossa identidade está em Cristo, o que está sendo dito é que Cristo ele não é um símbolo de uma religião. Cristo não é uma questão de escolha cultural, de que cultura espiritual ou de prática cotidiana você vive. Não é isso. Não é nem questão de. Não é meramente isso. Não é isso. Cristo é o Filho de Deus. De que Deus? Do Deus Criador dos céus e da terra. De um Deus que é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O fato de a igreja institucional, da religião institucionalizada ter cooptado, ter sequestrado a narrativa do evangelho, faz na cabeça de muitas pessoas dentro ou fora da religião achar que Deus, Cristo, Espírito Santo, quando a gente fala disso, a gente está falando de religião. Quando eu falo de Deus, Cristo e do Espírito Santo, eu estou falando da realidade espiritual. Não é sobre uma religião. É sobre o Deus que criou todas as coisas, do qual o ser humano é e mais semelhança, o Cristo do qual é o modelo para a humanidade, e o Espírito Santo, que é o um só Espírito no qual nós devemos estar. É sobre isso. Não é sobre uma escolha que nós fazemos, é sobre a realidade do mundo espiritual, sobre a realidade da vida. Isso muda tudo. Porque quando eu entendo dessa forma, quando a minha visão, a minha perspectiva muda dessa forma, eu entendo que, peraí, então Cristo, se Cristo Cristo é a matriz, ele é o primogênito, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É ele que determina o início e o fim de tudo.
como se fosse uma aliança, um círculo, que não tem começo e nem fim, nem fim, nem começo. Cristo é a matriz, Cristo é a origem, ele é o modelo primordial, acima de qualquer arquétipo. Cristo é o modelo primordial acima de qualquer arquétipo. E os arquétipos são conceitos. Cristo é uma pessoa, é um ser espiritual, é Deus e é vivo. E é um modelo primordial divino, vivo, acima, repito, de qualquer arquétipo, de qualquer símbolo religioso. Ou seja, se você pensa no ser humano em como o ser humano deveria ser, que tipo de ser humano nós devemos ser, que tipo de ser humano a gente quer, a gente volta para a identidade em Cristo. Cristo é a identidade suprema da humanidade. Não diz respeito à religião. Cristo é a identidade suprema. Só que enquanto as pessoas acharem que Cristo está preso, confinado à instituição religiosa, quando eu falo de Cristo, elas acham que elas precisam fazer uma transição institucional, uma transição religiosa, para poder acessar Cristo. Tá entendendo? Porque Cristo não é pregado como a realidade suprema, a verdade suprema, o modelo, a matriz de onde todos nós viemos e da qual todos nós devemos nos espelhar e viver de acordo com o que ele viveu. E digo mais, e vou além. Você entender que em Cristo você se tornou uma nova pessoa. A sua personalidade ela é um reflexo da criatividade e diversidade de Deus. Deus não quer que você abandone a sua personalidade, porque a sua personalidade é um traço criativo de Deus em você. Agora, a sua identidade profunda é Cristo. A sua base, o core, onde essa personalidade, onde essa expressão pessoal se manifesta, essa expressão individual se manifesta em um core, que é Cristo. Quando esse core é tirado, existe confusão, existe existe algo incompleto. Eu parei para pensar aqui no termo porque, como eu falei, quem ouve, se não entender que Cristo é o princípio, é o sistema operacional primordial do mundo espiritual, quem não olhar para Cristo dessa forma, como a verdade suprema, o caminho, a verdade e a vida, se você não entender que isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com o espiritual e a vida, você vai ficar pensando que Cristo é algo que você tem que aderir através de uma transição cultural, uma transição institucional, uma transição religiosa. E na verdade, Cristo é uma realidade a ser reconhecida, é uma realidade a ser revelada, é uma realidade a ser assimilada no espírito. Não existe uma transição cultural a ser feita, ou religiosa. Então, quando Jesus falou para os fariseus que, olha, vocês não deixam ninguém entrar no reino e nem vocês entram, para os religiosos da época, é a mesma coisa que Cristo está dizendo para os religiosos de hoje. Vocês atrelam Deus a uma cultura e fazem as pessoas pensarem que para poder chegar a Deus elas têm que fazer uma transição cultural ou institucional. Então elas se sentem bloqueadas porque às vezes elas não se identificam com aquela cultura institucional religiosa. Então elas não dão um passo
Elas não acessam o reino porque a religião está passando a perspectiva errada do reino. É isso que ele estava falando lá atrás, é isso que ele continua falando hoje. Você quer uma prova disso na Escritura? Se você for em Atos 8 e 26, do versículo, Atos 8, do versículo 26 ao 39. Atos 8, do versículo 26 ao 39. Existe um relato sobre um dos discípulos de Jesus, Filipe, que foi guiado por um anjo para ir para uma estrada deserta que descia para Jerusalém e ia de Jerusalém a Gaza. E o Filipe, esse discípulo de Cristo, ele foi. E o que ele encontrou ali? Um eunuco, um etíope, que era membro da corte real da rainha Candace da Etiópia. Veja só. Um homem de outra cultura, diferente da dele, Filipe, que era da cultura ali judaica, mas que era um discípulo de Cristo. Né? Ele não vivia debaixo da lei judaica mais, ele vivia debaixo da lei de Cristo, Filipe. Mas encontra um homem etíope, membro da realeza da rainha Candace, da Etiópia. E esse etíope estava lendo Isaías, o livro do profeta Isaías. O que é curioso, porque, de fato, o povo etíope ele tem um intercâmbio com o povo hebreu há muito tempo. Historicamente, se você pesquisar, você vai encontrar essa verdade, que a rainha de Sabá foi encontrar Salomão. Existe esse registro na Bíblia. E a rainha de Sabá era a rainha da Etiópia, dos reinos do Cush, né? Ali existia uma como é que se diz a palavra quando existe uma dinastia ali, né, naquela região. E o intercâmbio entre o povo etíope e o povo hebreu é antigo. E isso explica por que esse etíope estava lendo o profeta Isaías, porque já existia esse intercâmbio, né, de sabedoria espiritual. E ele estava lendo o texto justamente que falava sobre a profecia de Isaías em relação a Cristo. Né? Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? Era isso que o etíope estava lendo. E era sobre Jesus. Isaías estava profetizando sobre Jesus. E o etíope não sabia sobre quem o profeta estava falando. Até porque Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar. Era tudo muito novo, a revelação era muito nova. E Filipe chega perto dele e pergunta: você sabe de quem o profeta está falando aí? E o tipo falou: eu não sei. Alguém precisa me explicar. Né? E o etíope convida Filipe. Filipe fala: pô, posso subir? Né? Aí, no carro? Pode, vem comigo. E Filipe começa a pregar o evangelho para o etíope, com propriedade, até porque ele era discípulo de Cristo, ele caminhou com Cristo. E o etíope entendeu que, peraí, essa profecia, algo que foi dito há milhares de anos atrás, era sobre o Cristo. E esse Cristo é esse que, então, eu ouvi falar que morreu e que você está me dizendo e testemunhando que ele ressuscitou. Entendi. E o que o etíope fala para Filipe? Pô, tem uma água ali, eu posso me batizar agora? Nesse novo batismo? Pode. Não houve nenhuma burocracia, não houve nenhuma transição institucional, religiosa para acontecer ali, não. Automaticamente que o etíope entendeu a pregação de Filipe, ele se batizou, seguiu a vida dele com a fé dele em Cristo, entendendo que Cristo é o centro, a essência. Não houve nenhuma burocracia institucional, religiosa ou cultural entre Filipe, que era um judeu, e o eunuco, que era um etíope. Esse texto mostra qual é o modelo que nós deveríamos estar seguindo. Não houve barreira para esse etíope chegar a Cristo. Filipe não criou nenhuma barreira cultural para ele. Ele continuou sendo etíope, continuou sendo membro da realeza da rainha Candace,
Algo mudou dentro dele, não externamente. Porque Cristo diz respeito a um despertar da nossa verdadeira identidade em Deus. A nossa personalidade, ela manifesta um princípio criativo de Deus, de criar diversidade. Olha a natureza ao teu redor. A natureza é criada em total diversidade. O ser humano é criado em total diversidade. Étnica, cultural. Deus não tem problema nenhum com isso. O ponto é que Cristo não é uma questão religiosa. Cristo é uma questão de essência. Conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo diz respeito a você entender qual é a essência da vida. A partir de onde a sua própria individualidade e personalidade acontece. Então, nesse dia, se você não recebeu a Cristo, receba a Cristo. Para que você possa viver esse novo nascimento, essa filiação em Deus, numa outra perspectiva. E se você está há muito tempo na religião e você nunca se deparou realmente, internamente, com a realidade de que não diz respeito a ser religioso, a ser crente, diz respeito a você ter uma identidade em Cristo. E você entender que essa identidade ela se expande para todos aqueles que creem nele e formam um corpo. Corpo esse que está aqui na Terra para ser sal, para ser manifestação do amor de Deus e da luz de Deus, como filhos de Deus. Se você não tem essa perspectiva mais atualizada, vamos dizer assim, porque a revelação ela é sempre atualizada. Ela pode ter, algo pode ter sido dito há milhares de anos atrás, mas a revelação é sempre atual. Se a sua revelação enferrujou e você ficou preso nas engrenagens e no ferrugem da religiosidade, desperte para a realidade de que Cristo é a sua identidade, não é um símbolo religioso. É a partir de Cristo que a gente consegue se definir na nossa própria personalidade e individualidade. Não existe transição cultural, institucional ou religiosa a ser feita. Existe um novo nascimento que precisa acontecer. Existe uma transformação. Existe um nascer de Deus para que você possa viver a natureza de Deus em vida. É sobre isso. Cristo é a nossa identidade. É a partir de onde o nosso poder, que foi dado a nós individualmente para ser o que somos, encontra uma base, encontra de fato um espírito que faz diferença na nossa vida. Até a próxima.